Olá, hoje é sexta-feira, a última sexta-feira do ano de 2023, último dia útil desse ano. E então estamos aqui, né, às vésperas de 2024, e eu pensei em trazer então um livro que eu amei, que eu terminei de ler agora dia 27, da Carla Madeira, que se chama Véspera. Achei bastante adequado. O Véspera é um livro que vai tratar, e a Carla vai tratar de relações humanas, né, relações ali familiares. A gente pode dizer que seria, a história principal ali seria a história de dois irmãos gêmeos univitelinos, idênticos, mas a forma como a Carla vai contar essa história é bastante interessante, porque ela tem uma capacidade de organizar, já na estrutura do texto, na organização dos capítulos. Ela cria uma situação em que o leitor fica muito envolvido, tá? É daqueles livros que a gente pega e não consegue largar. Como numa série, por exemplo, numa série de streaming, quando você está acompanhando a série e ainda ali eles não liberaram todos os capítulos, então você assiste o primeiro capítulo e para naquela hora que você fala, meu Deus, o que vai acontecer, eu preciso saber. Aí na próxima semana, o segundo capítulo não necessariamente trata daquela cena, daquela situação que ficou ali, naquele ponto ali, suspense, né? Não, a gente vai encontrar naquele outro capítulo um outro personagem, em um outro tempo, numa situação diferente, e só depois a gente vai perceber qual a relação desse personagem ou dessa situação com aquela primeira situação ou personagem apresentada ali, enfocada no primeiro capítulo, não é? Isso faz com que a gente vá buscando, né, fazendo uma leitura, mesmo que seja uma leitura de uma série, né, uma leitura ativa, a gente vai inferindo coisas, né? O que será que vai acontecer? Mas por que eu estou vendo agora essa situação? Mas o que tem a ver com aquela história que ficou ali mal acabada, né? Quando é que a gente vai saber o que realmente está acontecendo? Isso faz com que a gente fique ali atento à série. A Carla faz isso nesse romance Véspera. O livro ele é organizado em 36 capítulos. Só que são 2 blocos de 18 capítulos, e esses blocos estão ali alternados. Um em ordem, em ordem crescente, e o outro em ordem decrescente. Então, na prática, a gente vai encontrar o capítulo 1, né, o primeiro capítulo, em que a gente vai encontrar ali a história da Vedina numa situação muito desesperadora e tensa, tá? E aí, quando esse capítulo 1 termina, ao invés da gente encontrar o capítulo 2, a gente vai encontrar o capítulo 18, né, numerado como 18. E no capítulo 18 a gente vai encontrar ali a história da Custódia, uma outra personagem, num outro tempo, numa outra situação, tá? E vai entender um pouco ali, o foco narrativo vai estar na Custódia, na saída dela de uma situação familiar ali muito repressiva, por meio do casamento, enfim. E aí, onde a gente teria o terceiro capítulo, a gente vai encontrar o capítulo 2. Voltamos para a situação da Vedina, né? Como é que aquilo se deu, como é que aquilo se desenvolveu. Então, todos esses capítulos que vão sendo organizados dessa forma, um grupo em ordem crescente alternado ao grupo em ordem decrescente, faz a gente perceber que a estrutura do tempo da narrativa, não só do livro, mas do tempo das relações entre as personagens, do tempo em que cada atitude vai impactar aquela personagem ou uma outra que nem tinha relação naquele momento, né, com ela, uma relação direta, isso vai acontecer de uma forma como uma espiral. Então o tempo não é linear nessa narrativa, é um tempo espiralar, que tem muito mais a ver com o tempo que nós vivenciamos na nossa experiência de vida.
Então hoje eu estou aqui falando com vocês sobre um livro que eu terminei de ler no dia 27, mas durante essa gravação eu posso estar pensando em algo que aconteceu na minha infância, me faz lembrar de algo, ou então num futuro breve, o que eu vou fazer no próximo vídeo, ou o que eu vou fazer agora para 6 de ano novo que está chegando, não é? É assim que a gente percebe e vive, né? A memória viva é isso, né? Então esse fluxo de consciência, na verdade a Carla coloca também na forma como ela organiza os capítulos do livro dela, tá? Todos esses capítulos são narrados em terceira pessoa, né, por um narrador, e o primeiro capítulo, como eu disse, ele é focado, né, o foco narrativo está na Vedina, e depois a gente vai para a Custódia e para os Gêmeos, né, e o prólogo e o epílogo são narrados aí em primeira pessoa, né, de uma voz ali sem nome, né, que a gente não sabe, né, que seria a pessoa que viria nos narrar os fatos, né, e que só quando tudo isso termina, quando a gente termina o livro, que eu não vou dar spoiler, mas a gente vai conseguir entender aí a importância de cada uma dessas palavras aí ditas, né, no prólogo e no epílogo. Eu vou ler aqui para vocês, eu selecionei justamente o prólogo, tá? Eu vou ler só o prólogo, e é um pouquinho mais extenso do que eu costumo ler aqui, mas ele é muito bem escrito. E ele é muito, assim como o livro inteiro, tá, gente? Eu virei fã da Carla Madeira, demorou um pouquinho para eu descobri-la. Eu já li A Natureza da Mordida, que eu ainda vou falar a respeito aqui no canal, mas eu trouxe o Véspera porque foi um livro que realmente me encantou, tá? E pretendo aí para o início de 24 organizar inclusive um clube de leitura para tratar desses 3 livros de Carla Madeira. Eu vou começar a leitura de Tudo é Rio, que é o primeiro livro da Carla, né? O meu tempo também é bastante espiralar, e eu vou ler então o primeiro livro da Carla só no começo de 2024, e eu gostaria muito de ler com você, tá? Que gosta de literatura, e eu vou tentar organizar um clube de leitura para fazer essa leitura bem acompanhada, né? Mas vamos então para fechar aqui a nossa conversa sobre Véspera, de Carla Madeira, fazer a leitura do prólogo. Antes do começo. Se nos quisesse perfeitos, nos fizesse perfeitos. Como se chega ao extremo? Vivendo. Sal demais, nenhum sal. Um dia após muitos outros dias. É longo o caminho. Chão acidentado, desprezo, declives, quedas. A descida até o lugar onde somos capazes de tudo é, por vezes, um desmoronamento lento misturado à banalidade dos dias, ou abrupta avalanche. E se a vida nos leva com ofensas uma atrás da outra, é bom que saibamos, por compaixão, que não há quem não vá. Vamos. E é por isso que não se trata de uma compaixão desinteressada. É antes uma reciprocidade premeditada. Alguma bondade nos servirá a todos. Melhor defendê-la. Vou contar o que sei. É pouco. Vi apenas a cena principal, mas foi o que me bastou para o resto da vida. Passei a acompanhar a repercussão nos jornais e revistas, li e ouvi entrevistas, versões romanceadas e investigações agressivas. Muito foi sendo revelado. Infância, fé, entranhas, o indizível, as maledicências, os apelos desesperados, a comoção dilacerante. Algumas fotografias observei demoradamente, buscando na geografia dos rostos, na curvatura das espinhas dorsais, o percurso que levou aquelas pessoas até ali, o lugar onde nos encontramos, a hora exata. Sorte ou azar? Destino? Fluxo?
pode reduzir a uma palavra o que a sincronicidade engendrou? Foi com esse barro que me dei um Deus, feito à minha imagem e semelhança, e que tudo viu. Cada coração, cada fígado, cada genitália, todos os céus e infernos e silêncios. Tornei inseparáveis o que foi e o que poderia ser. Fiz do possível o provável e dele o óbvio. Nada me foi indiferente, e ainda assim, nada me comoveu um outro desfecho. Por ironia, ao longo de todos esses anos, o que mais pesou em mim foi a felicidade. Sim, a felicidade às vezes é uma manta curta, não dá para todos. Puxei com demasiada força a minha parte. As consequências ainda hoje varam minhas madrugadas. Não há consolo em dizer que o que nos acontece, nos acontece. Parte fazemos, parte nos fazem. Às vezes, é preciso ir longe para chegar, vindo de trás, e alcançar a véspera da véspera da véspera do acontecimento. O momento preciso em que tomamos ou somos tomados por uma direção e um belo dia ou um triste dia, somos o que somos. Vamos ao começo. Nesse prólogo, aqui em que a gente vai perceber, né, começar a pensar o que nos leva a algo impensável, né? O que faz com que alguém chegue ao ponto de tomar uma atitude que nós, ao vermos numa matéria de jornal, de revista, na internet, nós dizemos como aquela pessoa foi capaz de fazer uma coisa dessas, né? O que estava na véspera desse acontecimento fatídico, irreversível, cruel? Véspera mostra aí uma tentativa não de justificar atos, mas de percorrer caminhos que levam a atitudes que muitas vezes parecem que surgem num átimo, que são apenas reativas, impensadas, e que vão ter impactos ali irreversível na vida de quem toma essa atitude e de pessoas que estão ali não diretamente ligadas, mas que vão aí sofrer esse impacto de forma desmedida, tá? Então, é um livro maravilhoso, delicioso, recomendo muito, Véspera, de Carla Madeira. Se você ler, me conta o que achou, se já leu, me diz o que acha, e se inscreve no canal para a gente fazer com que em 2024 tenhamos mais oportunidades aí de conversar a respeito de livros e literatura. Um feliz ano novo para todo mundo, muitas leituras, muitas oportunidades, muita alegria, saúde, paz, amor, tudo de bom. E até o próximo capítulo desse primeiro parágrafo. Um abraço a todos, muito obrigada.